Às vezes, o momento chega de surpresa. Alguém te provoca, uma situação te expõe e de repente você sente aquela pressão no peito. A mente corre tentando decidir o que vai dizer e o que vai fazer. E principalmente, como não se queimar. Nessa hora você não está pensando em coerência, você está pensando em imagem. Em como parecer um adulto equilibrado, um pai paciente, um profissional ponderado. Mas o corpo denuncia. A voz muda, o rosto esquenta, o riso sai sem vontade. E você percebe que fez o que parecia certo aos olhos dos outros, mas não que era verdadeiro para você. Um exemplo bem simples. O seu filho fala alto em público, te enfrenta, te provoca. E em vez de lidar com o que ele precisa ouvir, você pensa no que os outros estão vendo. Então você responde com aquela frase meio ensaiada, meio moralista, meio automática, só para parecer que está no controle. Ou faz o contrário, ri, dá uma disfarçada, tenta mostrar que é um pai moderno, compreensivo. Mas no fundo sabe que não foi você quem respondeu, foi a imagem que você tentou sustentar. Outra cena, alguém faz uma piada de mau gosto, daquelas que te incomodam, mas você ri. Ri por reflexo, para não parecer chato, para não gerar conflito com outra pessoa. E quando percebe, entregou o seu respeito em troca de aprovação. Essa é a armadilha mais sutil da vida social. A gente confunde educação com submissão e confunde autodomínio com autocensura. A maioria das buscas no YouTube sobre como manter a calma em público, como reagir a provocações, como parecer confiante, mostra exatamente isso. A preocupação não é ser confiante, é parecer confiante. As pessoas querem técnicas para esconder o desconforto delas, não para entender o que ele está dizendo. Só que o desconforto é o alarme da incoerência. Ele aparece quando o que você sente e o que você mostra entram em desacordo. Autodomínio em público não é sobre disfarçar a emoção, é sobre sustentar a verdade com elegância. A técnica é bem simples e é quase invisível. Quando você sentir o impulso de reagir, respire uma vez pelo nariz, solte pela boca e pause um pouquinho antes de responder. Nesse intervalo minúsculo, o cérebro sai do modo automático e volta para o modo consciente. É a brecha onde você vai recuperar o poder de escolher quem está falando por você. É nesse segundo que você vai decidir quem responde, a sua essência ou o seu personagem. Essa pausa pode mudar tudo. Na reunião em que te desafiam, você pode respirar e responder de forma firme, sem levantar a voz. No grupo de amigos, quando soltam aquela piadinha que passa dos limites, você pode olhar com calma e dizer: não achei engraçado. Sem ironia, sem briga. Isso é autodomínio. O poder de ser inteiro mesmo sob os olhos dos outros. O segredo é perceber que a opinião alheia é um eco, não uma bússola. Ela devolve o que você projeta, não o que você é. E quanto mais você tenta ajustar a imagem, mais se distancia de si mesmo. Por isso tanta gente diz que não sabe quem é, não sei quem eu sou de verdade, porque vive se ajustando ao personagem, ao ambiente. Muitos buscam propósito, mas como você vai encontrar propósito se você ainda não sabe qual é a sua própria voz? Autodomínio é esse treinamento, saber se ouvir no meio do barulho, agir a partir de quem você é, não de quem você quer parecer. Então, quando sentir o desconforto, use ele como bússola. Ele mostra onde você está se traindo para se encaixar. E o exercício é muito simples. Respira, pausa, observa o corpo, sente o chão e só então fala. Essa microconsciência é o espaço entre o impulso e a integridade. Mas para conseguir sustentar essa integridade, é preciso saber quem é que habita aí dentro. Porque só quem se conhece de verdade consegue escolher a si mesmo em vez da imagem que o outro projeta. A maioria das pessoas não se conhece, se repete. Repete opiniões herdadas, desejos copiados, vontades aprendidas. Quer ter sucesso, quer ser amado, quer ser admirado, mas nem sabe o que essas palavras significam para si mesmo. É por isso que quando o momento crítico chega, o corpo trava, porque não há referência interna, só o reflexo do outro. Autoconhecimento não é uma ideia bonita, é um trabalho constante de se observar, de se questionar, se contradizer e se reconstruir. É perguntar:
Isso é o que eu penso mesmo ou o que eu aprendi a repetir? Isso é o que eu quero mesmo ou o que esperam de mim? E aceitar as respostas, mesmo quando elas não são bonitas. Se conhecer, olhar de frente para os próprios defeitos sem precisar se punir. E reconhecer as qualidades sem precisar provar nada. Para começar nesse processo, existe um caminho muito simples: escrever sobre si mesmo. Anotar o que sente, o que pensa, o que vive, sem filtrar, sem corrigir, sem censurar. A escrita é um espelho que não mente. Também pode funcionar muito bem meditar 5 minutos por dia, em silêncio, apenas observando o próprio pensamento, como se fosse um espectador de si mesmo. Ou caminhar sem fone de ouvido, prestando atenção em como o seu corpo reage, como os pensamentos aparecem. Essas pequenas práticas criam intimidade com a própria mente. E sem essa intimidade não há autodomínio possível, porque autodomínio não nasce do controle, nasce do conhecimento. Você só domina o que você conhece. E quando passa a se conhecer, passa também a se escolher. A escolher a coerência, a verdade, a paz de ser quem você é, mesmo que o mundo prefira o seu personagem. E sabe o que acontece quando você se escolhe? O medo começa a perder a força, porque a opinião dos outros só tem poder sobre quem ainda depende dela para existir. Quando você se conhece, as críticas viram informação, não sentença. O elogio vira gentileza, não validação. E o olhar do outro deixa de ser um espelho e vira apenas um reflexo passageiro. A partir daí, o autodomínio deixa de ser um esforço e vira um estado. Você não precisa mais se conter para parecer calmo. Você é calmo. Não precisa ensaiar respostas. Elas nascem do que é verdadeiro em você. Não precisa provar que é alguém. Você simplesmente é alguém. Mas esse ser não é estático. Ele se reinventa à medida que você vive, aprende, erra e se observa. O autodomínio verdadeiro é dinâmico. Não é sobre nunca se descontrolar. É sobre saber voltar rápido para o seu centro. É sobre errar com consciência e corrigir com leveza. É sobre agir com firmeza sem perder a humanidade. Porque no fim, dominar-se em público não é controlar o corpo, a voz, a emoção. É dominar a própria presença. É estar inteiro, não importa onde, nem quem esteja olhando. É quando o que você mostra e o que você sente finalmente se alinham. E essa coerência tem um magnetismo silencioso. As pessoas confiam em quem está em paz com quem é. Então, da próxima vez que você sentir que precisa representar um personagem para ser aceito, lembre-se disso. Quem você é, no seu estado mais autêntico. Isso já é suficiente. E o mundo precisa mais de pessoas inteiras do que de pessoas perfeitas. Essa é a verdadeira força do autodomínio. Não a frieza, mas a integridade. É o poder de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando todo o resto pede que você se disfarce. E é por isso que eu insisto tanto nesse treino de consciência, porque é nele que a sua identidade se solidifica, sem máscara, sem ensaio, sem medo, apenas com presença. Porque quando você se conhece, você se permite ser visto. E quando você se permite ser visto, o mundo finalmente te enxerga de verdade. Se esse vídeo foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E eu vou deixar um outro vídeo do canal aparecendo aqui na tela. Eu espero que ele seja o que você está procurando hoje. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.